E quando Tomé chega, eles contam para Tomé. E Tomé diz assim: eu só acredito se eu tocar nas feridas. E se eu tocar no lado dele, eu só acredito vendo. Meu irmão, o testemunho de homens de fé, de servos de Deus, ele andava com aqueles homens, ele sabia que eles não eram de mentira, ele sabia que eram homens de verdade, que eram homens honrados, mas Tomé preferiu ver. Ele falou assim: não, eu não acredito só na palavra, como você nessa manhã. Você pode acreditar ou não acreditar no que eu estou pregando, você pode acreditar ou não acreditar no que foi dito, no que foi escrito nessa palavra. É uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Eu resolvo crer, eu resolvo acreditar, ou eu não acredito. Então Jesus diz a Tomé, na outra semana Jesus volta ao mesmo lugar, na mesma casa onde eles estavam, só que agora Tomé estava. E Jesus entra e diz: Pai, seja convosco. E diz a Tomé: Tomé, vem aqui e toca. Vem aqui e sente. Tomé não faz isso. Tomé diz assim: Deus meu, Senhor meu. Aí Jesus diz: agora tu vai dizendo que eu sou teu Senhor e Deus, porque vistes e crestes. Mais bem-aventurado um povo que um dia eu vou anunciar o Evangelho, que não me viu, que não me tocou, mas que creu na minha pregação, que creu na minha palavra. Sabe o que ele está falando? De mim e de você. Eu não preciso ver, eu preciso crer para poder que a minha vida seja transformada. Ei, aquele povo não precisava ver os sinais que viram, eles só precisavam crer, porque naquele deserto Deus faz manancial, no deserto Deus faz a obra, ele aparece, ele vem pessoalmente. Ei, no deserto ele vem pessoalmente. Ele desceu e na coluna de fogo andava com aquele povo, e no meio da nuvem ele andava. Olha o que a palavra de Deus diz, olha o que acontece com Moisés. Moisés diz para aquele povo: não temas. Ele diz aquele povo, aquela multidão: não temas. Aí eles falam: como não temer? Eu estou vendo um exército de Faraó. Moisés diz: o Senhor pelejará por vós. Fica na posição, acredita, fica tranquilo, acalma o teu coração. O Senhor pelejará por mim, o Senhor pelejará por você. O Senhor manda dizer: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, para de incredulidade, para de reclamar da vida. Trabalha mais e reclama menos. Busca mais e reclama menos. Se enche do Espírito e reclama menos. Para de chorar. Enxuga as tuas lágrimas. Deus está dizendo: olha, eu sou contigo, eu não mudei, eu não envelheci. Aleluia. O Senhor pelejará por nós. Moisés, manda o povo marchar. Quando eles chegam diante do mar, a noite inteira Faraó tentava chegar o povo de Deus, e aquele povo marchando. Sabe o que acontece? A nuvem que estava na frente vai para trás e divide o campo do exército de Faraó do povo de Deus. A noite inteira a roda do carro dos egípcios não rodava direito. Eles olhavam, não estava quebrada. Eles falavam: coloca óleo. Não era falta de óleo. Eles perseguiam, mas não alcançavam. O diabo é bom, ele é medroso, ele mostra que vai te derrubar, que vai te alcançar. Mas o Deus que estava na frente do povo veio para trás do povo para guardar o povo. Sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que a mesma nuvem era a luz para o povo de Deus e era a escuridão para o povo de Faraó. Eles andavam em luz e os inimigos andavam em trevas. Eles andavam a pé, eles andavam de carro de cavalo, mas eles não saíam do lugar, porque diz que o anjo de Deus ia lá, atrasando aquele povo, segurando aquele povo para o grande momento da honra e glória de Deus. Ei, Deus está preparando a tua vitória para a honra e glória dele.
Deus está preparando a tua vitória, Ele está permitindo esse inimigo se levantar, para ele cair diante dos teus olhos. Ele permitiu essa dívida, Ele permitiu esse problema para ter glorificado na tua vida. Então continua caminhando, aleluia. Estou sentindo Deus muito forte aqui. E aquele povo ia caminhando, e olhando para trás, ele não alcançava. Ele não alcançava, o inimigo luta, tenta, mas não consegue te alcançar, porque é uma nuvem que separa a luz e separa as trevas, daquele que crê, daquele que não crê, daquele que quer te derrubar, mas a pessoa vai chegar. E quando ele chegar no meio do mar, com o coração endurecido, alguns falaram assim: olha, Faraó, Deus está pelejando por esse povo, hein? Não é normal isso que está acontecendo. Faraó com ódio no coração: vamos! Faraó entra, e quando ele está no meio do mar, e lá no final o povo de Deus acabou de passar, o último homem passou. Deus diz assim a Moisés: estende a tua mão. Por que Deus não fechou as águas? Por que Deus não abriu as águas? Porque queria mostrar para mim e para você: se eu levantar as minhas mãos, o inferno cai. Se eu levantar as minhas mãos, as portas se abrem. Se eu levantar as minhas mãos, ninguém te para, ninguém me para. Ei, diante do mar, acabou de passar, ele falou assim: agora Moisés está faltando uma coisa. Mas ele estava nem preocupado, Moisés ia embora. Ele falou: não, volta. Com a mesma autoridade que te dei para abrir, é a mesma autoridade que eu te dou para fechar. Fecha agora, Moisés, que eu vou ser glorificado em Faraó. Eu vou ser glorificado nos teus inimigos. E quando Moisés estende a mão no mar, poucos dias atrás, o mergulhador foi lá no fundo do mar e achou as rodas dos carros de Faraó e achou o resto daquele exército. Está lá até hoje, para que nós saibamos que Deus é por nós e que se é por nós, quem será por nós? Essa situação é essa. Deus é contigo. Deus mandou te dizer essa manhã: Ele não esqueceu. Para de reclamar da vida. Para de achar que Ele esqueceu de você. Para de achar que esse momento é difícil, gente. Porque senão a gente vai caminhar 40 anos até Deus nos ensinar o quê? Crer. Deus poderia ter acabado e tentou acabar com o povo dele. Mas Moisés disse assim para ele: olha, meu Deus, se o Senhor destruir esse povo todo incrédulo, sabe o que vão dizer? Que o Senhor não teve condições de levá-lo a essa terra, a terra que manda leite e mel, por isso o Senhor os matou. Deus falou assim: Moisés, você está certo. Você está certo. Mas fala para eles que nenhum deles vai entrar na terra prometida, senão os filhos deles. E a não ser dois, Josué e Caleb, que creram em mim desde o dia que eu apareci para eles. Nunca deixaram de crer. Ei, tu pode sair de igreja, entrar na igreja, tu pode ir para quadrangular, Deus é amor, passar na nossa terra, universal, tu pode ir na igreja que você quiser, você não pode deixar de crer em Deus. O dia que você parar de crer no teu Deus, é melhor não estar vivo. Porque Deus não merece um povo incrédulo, porque Ele está cansado. Desde aquele povo, e receber de nós incredulidade é a pior coisa que Deus pode receber. Ele entende se você não é tão espiritual, Ele entende se você não é de muita oração, de muitas palavras, de muito relacionamento. Ele entende se você fraqueja, se você cai, se você chora, se você peca. Ele entende. Mas Ele quer saber o seguinte: tu confia nele? Tu acredita nele? Então levanta, vai marchar, vai atravessar o deserto, porque logo depois do deserto está te esperando a terra que manda leite e mel. Deus preparou para nós coisas grandes.
Talvez tenha mãe e não suportaria a perda do filho, mas tem mãe que suportou. Sorriu. Eu postei ontem um jogador de futebol lá da Colômbia, enquanto estava concentrado, perdeu a esposa e os 2 filhos. E ele pegou a camiseta e disse: Jesus é meu Senhor. Será que eu estou preparado para isso? Para glorificar a Deus por perder toda a minha família, todos os meus sonhos. Gente, estão dizendo que logo após as eleições, assim como os países que logo após uma grande vitória vem um grande desastre, está dizendo que só falta o Brasil ser atacado por um terremoto. Nós temos que orar. Nós temos que estar com a nossa vida na casa do poder. É muito assustador isso, sabe? Amedronta para muita gente isso. Porque o Juiz de Fora já passou o mundo. E ninguém vai lembrar mais dessas pessoas. Ninguém vai lembrar da gente mais. Porque a gente é só mais um CPF. Então que a gente possa estar alicerçado por Cristo. Porque se assim como morre o ímpio, morre o justo. Nós não somos melhores, gente. Não pense, porque eu sou pastor, você é crente, que a sua casa não tem terremoto para ficar de pé. Se Deus quiser, fica no teu vizinho, não fica só. Porque às vezes o teu vizinho precisa de um arrependimento. Para quem é salvo, morrer, para Cristo. Crianças morreram, gente. Entre morrer uma criança e um adulto, e não cheio de pecado, não existe legal pior, né? Mas para Deus, uma criança já está salva, não tem pecado. Dói demais pensar nisso. Dói demais pensar que a gente pode acordar e não abraçar mais o filho do nosso irmão. Mas é preciso a gente crer no plano da salvação. É preciso a gente ensinar a nossa família que a vida não termina aqui, mas nós agarramos muito esse plano. Sabe por quê? Porque nós estamos mais carnais do que espirituais. É uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, cheia. João não queria viver mais. João queria, todos os discípulos já tinham morrido. João queria ir, se jogou no tacho de azeite e gente não morreu. Foi para a ilha de Pátio, onde estavam os maiores criminosos do mundo. O mais novo dos discípulos ficou e ele não via a hora de encontrar com Jesus. E ele não morria. E a gente que quer viver, sim ou não? Eu vejo pessoas falando assim: eu chego aos 120. Tomara que ela chegue aos 120 cheia do Espírito Santo. Porque eu encerro aqui a pregação. Jesus chorou. Sabia que o menor versículo, um dos menores versículos da Bíblia é esse? Jesus chorou. Quando alguém fala assim, fala um versículo, você grava esse. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque quando Marta e Maria vieram aí e falaram assim: é o seu amigo, aquele que morreu. E se Jesus estivesse aqui, não tinha morrido. Jesus começa a chorar. Porque ele ia ter que tirar Lázaro dos braços de Abraão, trazer a vida, dizer: esse Lázaro que pecasse, esse Lázaro que estava salvo, já estava salvo. Há pouco, Jesus ia encontrar com Lázaro no reino de Deus, hein? Agora ele tem que tirar do reino e trazer para o mundo. Por isso ele chorou. Por isso Jesus chorou. Porque ele tinha que
Jesus, ele tira dos mortos e traz para a vida, né? Mas essa vida ele estava trazendo a vida e arriscando Lázaro perder a sua salvação. Você descobriu que é o intuito do Senhor Jesus. Repito, não é que a gente viva uma vida nessa terra, o bom e o melhor e mesmo a salvação, não. Ainda que a gente vive em luta, em guerras, em perseguições, mas o principal motivo é salvar a minha e a tua alma. Por isso ele veio. Não veio preocupado. Se ele tivesse preocupado, ele não nasceu na manjedoura, não cresceria num lar de carpinteiros, num lar pobre, humilde, e ninguém acreditava nele, que ninguém dava nada para ele. Jesus veio pobre, nu e morreu para salvar a mim e a você, a nós. Amém, gente? Não deixe a tua caminhada, não deixe. Não olhe para trás, como é de pobre. Não reclame da vida, não reclame da vida. Chore aos pés do Senhor, Ele muda a tua vida, mas não reclame nada. Não diga que o passado foi melhor do que o hoje.